Você já se perguntou o que aconteceu logo após a morte de Jesus? A Bíblia e outros relatos históricos nos trazem algumas informações fascinantes e, por vezes, pouco conhecidas sobre os eventos que se seguiram à crucificação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 coisas que aconteceram depois que Jesus morreu e você provavelmente não sabia. Se esse assunto te interessa, já deixa o like, inscreva-se no canal e vamos juntos descobrir esses acontecimentos surpreendentes. O véu do templo se rasgou ao meio. Logo após a morte de Jesus, um evento impressionante ocorreu no Templo de Jerusalém. O véu do templo que separava o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, do restante do templo, se rasgou de cima a baixo. Esse fato é relatado nos evangelhos e tem um simbolismo profundo. Ele representa o fim da separação entre Deus e a humanidade, indicando que por meio da morte de Jesus, o acesso a Deus estava aberto para todos. Esse foi um dos sinais que chocou profundamente os judeus da época. Um terremoto atingiu Jerusalém. Além do véu rasgado, um grande terremoto ocorreu no momento da morte de Jesus. Esse terremoto foi tão forte que rachou pedras e abriu túmulos, o que é mencionado no Evangelho de Mateus. O impacto desse fenômeno foi sentido não só fisicamente, mas espiritualmente, como um sinal do poder divino em ação. O terremoto simbolizava a magnitude do sacrifício de Jesus e marcou a criação de uma nova era para seus seguidores. Santos ressuscitaram dos túmulos. Um dos eventos mais intrigantes registrados no Evangelho de Mateus é que, após o terremoto, muitos santos que haviam morrido ressuscitaram e apareceram para várias pessoas em Jerusalém. Esses santos foram vistos andando pela cidade e foram reconhecidos pelas pessoas, o que causou grande espanto entre os judeus. Esse fato representou um sinal do poder de ressurreição que Jesus trazia consigo, e foi um prelúdio para a sua própria ressurreição 3 dias depois. Os discípulos se espalharam por vários lugares. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, seus discípulos enfrentaram perseguições e, eventualmente, se dispersaram por várias partes do mundo. Eles viajaram para locais como Roma, Grécia, Ásia Menor e até mesmo a Índia para pregar o Evangelho. Cada um dos discípulos teve um papel importante na disseminação do cristianismo, e sua fuga de Jerusalém, após a crucificação, foi um marco para o início da expansão do cristianismo pelo mundo. A Guerra dos Judeus contra Roma. Pouco tempo após a morte e ressurreição de Jesus, uma tensão crescente entre os judeus e os romanos levou à grande revolta judaica, que culminou na destruição de Jerusalém em 70 d.C. e no Templo Sagrado. Muitos dos primeiros cristãos, seguindo as profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, fugiram da cidade antes da guerra. Esse evento foi crucial na separação definitiva entre judeus e cristãos, com o cristianismo começando a se formar como uma religião distinta dentro do Império Romano. Esses foram os 5 acontecimentos surpreendentes que seguiram a morte de Jesus. Cada um desses eventos